Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia nos livros dos Salmos, no Salmo de número 127. Eu quero compartilhar nessa noite uma reflexão que talvez tenha sido a última reflexão que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, ainda no ano de 2020. Estávamos no mês de março, reunidos na casa de oração, em uma sexta-feira, próximo ali do dia 11 daquele mês. Lembrando que no dia 11 foi o dia que a OMS declarou o estado de pandemia. Então, muito próximo daquela data, eu tive a oportunidade de trazer aos irmãos uma reflexão sobre esse salmo citado. E eu gostaria dessa noite de novamente chamar a atenção dos irmãos acerca desse salmo. Salmo de número 127, nós leremos apenas o primeiro versículo. Se você estava lá nessa noite, naquela noite, na verdade, né? Coloca aí no comentário se você lembra desse dia que nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse salmo precioso, maravilhoso, extremamente importante no nosso meio. Então deixa aí nos comentários, por gentileza. Vamos ler então juntos, irmãos. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vou deixar esse copo aqui ao lado para não correr o risco de fazer uma bagunça aqui, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Pode fechar a sua Bíblia, coloque aí do seu lado e me empreste a sua atenção aqui por alguns minutos para a gente poder refletir sobre esse salmo, como eu disse, maravilhoso, extremamente importante, para que possamos entender algumas coisas em relação à nossa vida. Naquela noite, eu chamei a atenção dos irmãos sobre a importância da participação humana. Então, para ficar mais fácil de você entender sobre o que nós trataremos aqui nessa noite, o título dessa mensagem é A Responsabilidade Humana. Então, guarde aí na sua memória a responsabilidade humana. Esse texto ele traz de uma forma poética a grandeza e a soberania do nosso Deus. De tal forma que ele vai dizer que se o Senhor não estiver no negócio, não haverá negócio. Quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão será todo o trabalho árduo de projetar, de construir, de fazer o acabamento. Tudo isso será em vão se não tiver a participação do Senhor. Esse texto então vai tratar da soberania, melhor dizendo, da soberania do nosso Deus. É tão interessante, irmãos, que hoje em dia não é tão comum as pessoas utilizarem um provérbio popular, um ditado. Quando eu me converti, era comum as pessoas utilizarem, inclusive pregadores utilizavam, como se fosse algo bíblico, viu? Como se dissesse assim, ó, está escrito: não cairá uma folha sequer de uma árvore, sem que Deus assim permita. Já ouviu? Já, pastor? Como se estivesse na Bíblia? Irmãos, quando eu ouvi isso, eu achei maravilhoso. Eu li a Bíblia para tentar localizar esse versículo. Mas a verdade é que esse escrito, ele não está contido na Bíblia Sagrada. Apesar de ser uma verdade. Apesar de, segundo a nossa fé, segundo a Bíblia nos ensina, Deus ele participa
ele interage com o ser humano a todo instante. De tal forma que se Deus, como eu disse, não estiver no negócio, não haverá negócio. Então eu quero que você entenda. Vamos aqui relembrar de alguns episódios na Bíblia. Talvez um dos episódios mais perplexos da Bíblia. Quando a gente lê lá no início de Gênesis, a gente verá que aquele povo, aquelas pessoas daqueles dias, eles se reuniram em torno de um único propósito. Eles determinaram construir uma torre. E diz a Bíblia que eles estavam tão determinados a construir, a levantar, a terminar aquele projeto, que Deus, ele decidiu intervir. Nós sabemos, irmãos, que algumas coisas na Bíblia, elas não terão seu significado literal. Algumas coisas na Bíblia soam como metafóricas, como poesia. Esse texto, na verdade, nós não saberemos ao certo se Moisés teve a intenção de falar de uma forma literal ou de uma forma poética. Quando ele diz que eles ergueram uma torre e Deus decidiu intervir, senão eles tocariam ao céu. Olha só, irmãos, que coisa perplexa. Eles tocariam ao céu. Nós poderíamos então talvez interpretar da seguinte forma: talvez era uma torre muito grande mesmo, muito grande, enorme, ao ponto de Deus falar: não permitirei que isso se conclua, e nós então vamos confundir aquelas pessoas para que eles não consigam concluir o seu projeto. Ou talvez, irmãos, para os padrões daquela época, ainda que, se comparado aos dias de hoje, fosse uma construção razoável. Razoável. Vamos colocar aqui, por exemplo, 60 metros. Hoje nós temos prédios aí maiores do que 100 metros. Só para os irmãos entenderem. Talvez, naqueles dias, um prédio de 60 metros fosse uma construção de fato muito grande. Nós não saberemos ao certo. Fato é que Deus, ele decidiu descer do céu e confundir aquelas pessoas, ao ponto que aquela construção, então, não teve o seu resultado que eles esperavam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus, ele se interage com a sua criação. Eu quero que você entenda, e existe um nome para isso. Isso se chama teísmo. Se você acredita que Deus, ele não apenas é o Criador, mas que ele mantém uma interação com o ser humano, você é uma pessoa teísta. Uma pessoa que, eu até estava comentando aqui há pouco, está escrito lá no capítulo da fé em Hebreus. Você deve saber qual que é o capítulo da fé, o capítulo de número 11, vai estar escrito assim: ó, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele também é galardoador daqueles que o buscam. O que isso significa? Significa que Deus interage com o ser humano. Deus, ele recompensa com presentes. Não é verdade? Nós temos o hábito de dizer, por exemplo, Deus me abençoou dessa forma, Deus me abençoou dessa outra maneira. E Deus também, ele corrige. Os antigos tinham o hábito de dizer assim, ó, Deus castiga. E é verdade, irmãos. É verdade. Deus se interage com o ser humano. Sempre óbvio, buscando o melhor para cada um de nós. Então a correção de Deus, ela vem não simplesmente para nos entristecer, mas para nos edificar, para que nós venhamos alcançar um patamar a mais de maturidade, para que nós venhamos nos aproximar cada vez mais do nosso Deus, para que o nosso relacionamento com o Senhor fique cada vez mais seguro, impenetrável, indestrutível. Por causa disso é que o Senhor se mantém esse relacionamento com cada um de nós. Por exemplo,
Imaginemos, irmãos, lá nos dias de Noé, a Bíblia diz que Deus ele ordenou para que Noé construísse uma arca. E dentro do texto que nós acabamos de ler aqui, eu quero demonstrar para você que, apesar da soberania de Deus, da grandeza, da glória, do esplendor do nosso Deus, há também uma importância significante da participação de cada um de nós. A participação humana. Se eu perguntar para você quem construiu a arca, o que você me responderia? Nós sabemos que, apesar de Noé ter construído aquela arca, se Deus não tivesse abençoado, tudo teria sido em vão, irmãos. Tudo teria sido em vão. Nós sabemos que Josué era um homem corajoso, um homem que enfrentou inúmeras batalhas defendendo o povo de Israel. Mas também nós sabemos que se o Senhor não tivesse abençoado Josué, toda a coragem de Josué teria sido em vão. Nós sabemos também, irmãos, que Davi, certa vez, ele enfrentou um gigante. Inclusive, ele pegou uma pedra e arremessou em direção ao gigante. Mas é verdade também, irmãos, que se o Senhor não tivesse abençoado Davi, ter lançado aquela pedra, teria sido em vão. Então é claro para cada um de nós que a participação de Deus, ela é indispensável. Ela é necessária para que nós alcancemos o melhor resultado. O resultado que nos traga alegria, que nos traga a salvação acima de qualquer coisa. Isso então é claro, não tem por que a gente discutir esse tema. Deixemos então, irmãos, de lado essa parte da história, e eu chamo então a você a pensar comigo agora na outra parte da história. Hoje nós sabemos, irmãos, que existem muitas casas que foram construídas e que oferecem aos seus moradores uma segurança incrível. Quando nós vemos aí algumas mansões todas cercadas, com muros altos, com alguns componentes ali como cercas elétricas, enfim, outras coisas, alarmes, seguranças, enfim, uma série de recursos com a intenção de promover maior segurança. Ainda assim, irmãos, nós sabemos que, apesar de todos esses aparatos de segurança, não tem como a gente garantir na sua totalidade que aqueles moradores estarão seguros. Todavia, irmãos, imagine só, eu quero compartilhar com os irmãos aqui um episódio que aconteceu comigo aproximadamente 7 anos atrás. Estávamos eu e a minha esposa voltando dos nossos trabalhos para a nossa casa. Quando nós chegamos na nossa casa, nós observamos que o cilindro da fechadura da porta da sala estava quebrado, irmãos. Veja só, estava quebrado. A porta deveria estar trancada, só que quando nós movimentamos ali a maçaneta, a porta estava aberta. Que situação, viu? Nós adentramos na casa e começamos então a ver se havia sido levado alguma coisa. E os pertences ali de maior valor, curiosamente, estavam todos ali. É interessante que nessa época minha casa não tinha portão. Veja só, minha casa não tinha portão. Os irmãos que sabem aí onde é a nossa casa conseguirão facilmente imaginar.
Então não tinha o portão, tinha apenas o vão. Então qualquer pessoa poderia subir e teria contato ali direto com a nossa casa. Fato é que alguém subiu, não sei se se mais pessoas, se homem, se mulher, não sei. Fato é que essa pessoa quebrou ali o cilindro e adentrou ali para nossa casa. Veja só que cenário. E depois de fazer ali a investigação, se estava faltando alguma coisa, em cima do guarda-roupa nosso, irmãos, tinha um celular 1100. Alguém vai se lembrar desse celular aí? O recurso mais bonito desse celular era uma lanterna. Na época não é qualquer celular que tinha lanterna, não, irmão. Esse celular não tinha nada. Ele só ligava e tinha lanterna. A gente tinha um celular desse jogado lá em cima do guarda-roupa. Eu não sei se esse cidadão estava precisando de uma lanterna, mas fato é, irmãos, que ele conseguiu pegar esse celular, vocês acreditam? Ele pegou esse celular e levou só esse celular para a casa dele. Tinha lá televisão, tinha forno elétrico, tinha micro-ondas. É claro também que não é fácil você entrar na casa de uma pessoa à luz do dia e roubar sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba e sem que ninguém talvez ali chame até a polícia. Mas fato é, irmãos, que ele pegou esse celular 1100, deve ter colocado no bolso ali todo alegre e foi embora lá pro destino dele. Então quer dizer, naquela oportunidade, apesar de ter coisas ali de maior valor, aquele cidadão, ele, por algum motivo que eu desconheço, ele quis levar apenas esse celular. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? Eu quero te dizer o seguinte: cabe a nós a responsabilidade de tudo que diz respeito às nossas vidas. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho aqui do coronavírus. O pastor aqui disse algumas coisas muito interessantes aqui ainda há pouco, quando estava fazendo menção aí do retorno da nossa atividade presencial lá na casa de oração. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas foram contaminadas com o coronavírus por descuidos. A grande maioria das pessoas que tiveram contato com o vírus, infelizmente, muitas delas vieram até a falecer. A grande maioria foi por descuido, irmãos. Foi porque tem resistência de utilizar a máscara. Quantas pessoas nas ruas aí sem a máscara? Quantas pessoas, por exemplo, coçando o olho, pegando o dedo e ingerindo aqui dentro do nariz, sem antes ter higienizado as mãos? Quantas pessoas estão, isso aqui é lamentável, quantas pessoas estão se aglomerando, irmãos? A gente vê notícias nas praias aí no nosso litoral, as pessoas lá festejando, festas, boates, danceterias, enfim, casas mesmo, onde se reúnem várias famílias para comemorar talvez um aniversário. Legal, comemorar aniversário é legal, mas no momento, pelo bom senso, não seria a atitude mais sábia, irmãos. O que eu quero te dizer com isso? Você tem que se cuidar, irmãos. Você tem que utilizar a sua máscara. A pastora Linda, por exemplo, serve aqui de um grande exemplo. Está lá na sua casa. Ela abriu mão de uma coisa que ela considera muito importante, que é a comunhão. A pastora Linda sempre tinha alguém na casa dela, ou ela estava na casa de alguém. Ela já tomou lá a primeira dose, talvez está chegando aí o dia de tomar a segunda dose da vacina. E mesmo depois da segunda dose da vacina, tem uma série de cuidados que tem que ser observados. Mas a grande maioria de nós, irmãos, não teremos essa mesma condição, por exemplo, da pastora Linda de ficar em casa. Vai eu, Douglas, ficar na minha casa, por exemplo? Daqui a pouco eu vou ter que pedir a ajuda dos irmãos para pagar as minhas contas, para comprar alimentos. A grande maioria de nós, trabalhadores, precisaremos continuar a nossa rotina normal. Eu vou todas as noites para a Precon. E é tão interessante que lá na Precon, recentemente, um determinado colaborador estava vindo da sua casa de Uber
e eu percebi que ele estava vindo, lá no meu celular, eu percebi que ele estava vindo no Uber, eu agendei uma segunda parada do Uber, ou seja, assim que o Uber chegasse na Precon, ele iria sair do Uber e eu já ia pegar aquele mesmo Uber. E assim eu fiz. Ele saiu de um lado do carro, assim que ele saiu, eu entrei do outro lado do carro. Horas mais tarde, eu fiquei sabendo que após ele fazer o teste de Covid, o resultado dele deu positivo. Veja só, eu compartilhei o mesmo espaço que uma pessoa que estava com o vírus ativo no seu organismo. 2 dias antes estava eu dentro de uma sala fechada, de aproximadamente 4 metros quadrados, conversando também com um outro colaborador, que no dia seguinte eu fiquei sabendo também que após fazer o teste, ele estava com o vírus ativo no seu organismo. No intervalo de 1 semana, irmão, eu fiquei assim, ó, cara a cara, com 2 pessoas que estavam contaminadas no momento ali da nossa interação. Graças a Deus, primeiramente, irmãos, que eu não fui contaminado, que você está bem aí na sua casa, que talvez você que tenha sido contaminado se recuperou do vírus, está bem aí na sua casa agora. Mas isso depende também de cada um de nós, irmãos. Não podemos atribuir tão somente à bênção de Deus, mas antes da bênção de Deus, nós temos que atribuir a nossa responsabilidade. Perceba só, se a minha casa tivesse um portão, irmãos, naquele dia, será que aquele ladrão teria entrado na minha casa? Veja só, Deus foi tão misericordioso comigo, mesmo por uma série de motivos, eu não tenho instalado um portão. Mas imagina só, irmãos, se eu tivesse ali um portão naquela oportunidade. O que eu quero dizer para você? É você que vai construir a sua casa. É você que vai proteger a sua casa. Deixa, por exemplo, o portão da sua casa aberto e vai viajar. Pensa comigo, você estará aumentando ou não a probabilidade de alguém adentrar na sua casa e te roubar? Se com o portão nós não temos a total segurança, imagine então sem ele. Essa é a nossa responsabilidade. Imagine que o portão seja a máscara, viu, irmão? Imagine que o portão seja o álcool líquido, gel, o detergente. Imagina que o portão seja o cuidado de, quando estiver conversando próximo de outra pessoa, sempre estar com a máscara. E exigir que o outro também esteja com a máscara. O pastor disse muito bem que às vezes você está protegido, que eu estou com óculos e no momento estou sem máscara. Mas imagine que eu esteja de máscara. E o indivíduo que está se interagindo comigo está sem máscara. Eu estou protegendo ele, mas ele não está me protegendo, irmão. Por quê? A máscara, ela minimiza muitas vezes a probabilidade de sair, como o pastor disse aqui, uma gotícula de encontro a outra pessoa. Então, quando você utiliza a máscara, você está se protegendo menos do que você está protegendo as outras pessoas. Então, tenha esse cuidado de cobrar das outras pessoas também. Lá na Precon, eu tenho que cobrar das pessoas. Quando eu vou me aproximar de alguém, eu sempre verifico se a máscara está bem posicionada e eu cobro outro indivíduo também para colocar a máscara da forma adequada se ela não estiver naquele momento. Então, a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, irmão, ela é nossa. Ela não é de Deus, não. Pelo contrário, Deus, ele é extremamente misericordioso para conosco. O que seria misericórdia, Douglas? De uma forma bem simples. Quando você merece, irmãos, receber, por exemplo, um castigo. Imagina um filho que fez algo que não condiz ali com a doutrina do lar. Ele fez algo ali passível de um castigo. E o pai, naquele momento ali, disse o seguinte: olha, segundo a nossa lei interna aqui, eu deveria aplicar em você um determinado castigo. Porém, dessa vez, eu vou usar de misericórdia. Misericórdia é você não dar ao trem
aquilo que era merecia. Olha para você ver, parece um pouco com a graça, né? A graça, a diferença é que Deus nos dá o que nós não merecemos. É um favor imerecido. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Naquele dia que o cidadão adentrou na minha casa lá, ele poderia ter levado tudo, irmãos. Eu não sei. Mas Deus usou de misericórdia. E Deus utiliza de misericórdia o dia inteiro para conosco, irmão. É o dia inteiro. Se a gente parar para analisar as nossas falhas, não estou falando de pecado não, de erros. Você deveria fazer algo e não conseguiu fazer esse algo com perfeição. E deveria dar errado. Eu já contei várias vezes aqui, uma vez que eu estávamos eu, Marcelo e Davi, nas proximidades ali da nossa casa. O nosso carro estava parado ali no meio da rua e Davi estava ali num bebê conforto no banco da frente. E eu no meio da rua. O carro tinha estragado, eu estava pensando o que eu ia fazer para consertar. De repente vem um cidadão, irmãos, alcoolizado, descendo o morro, em alta velocidade, batendo no meio-fio. O carro batia no meio-fio assim e voltava. Em direção ao carro. Irmãos, eu digo isso com muita alegria. Alegria no sentido de entender o livramento de Deus. Se esse cidadão, na velocidade que estava, descontrolado como estava, se choca com o nosso carro ali, essa criancinha que está aqui ao meu lado hoje, é que tenho eu certeza não estaria. Naquela oportunidade ali, eu acredito, irmãos, que Davi, ele morreria ali naquela oportunidade. Por quê? Ele estava totalmente vulnerável, a porta estava aberta, ele estava sem cinto de segurança, e o impacto ia ser direto nele. Eu entrei na frente daquele carro, e eu reconheço, irmãos, que eu não tenho capacidade nenhuma de fazer com que alguém decida parar um veículo. Eu, na minha tentativa ali de fazer alguma coisa, gritei, tentei chamar a atenção ali do motorista, mas eu tenho certeza que Deus, irmão, ele fez com que aquele cidadão ali, ele conseguisse frear e se deslocar ali do carro. E pela misericórdia de Deus, o Davi está aqui hoje. Aí eu te pergunto, por que o carro estava no meio da rua, irmãos? Por que eu não deixei o carro estacionado no canto? Está vendo como é que Deus ele tem misericórdia de cada um de nós? Se o carro estivesse no canto, se Davi estivesse no banco de trás, com o cinto de segurança, ainda que tivesse um impacto ali, ó, teria talvez alguns arranhões. Está vendo como é que Deus age de misericórdia para conosco o tempo inteiro? Irmãos, isso não vale apenas para questões de coronavírus, não. Nós temos aqui o exemplo do Mateus. O Mateus que está aí numa caminhada tão linda, se aprimorando, estudando, para, querendo Deus, daqui a pouco, se tornar um piloto, irmão. Veja só, um piloto de aeronave. E eu não vou expor aqui não, mas tem um combinado entre eu e você, hein, Mateus? Eu não esqueci desse combinado não, hein? Assim que você tiver o seu primeiro uniforme de piloto, no seu segundo, você vai me dar o seu primeiro uniforme, hein? Nós já fizemos esse combinado. E eu vou ter alegria, irmãos, de colocar essa vestimenta lá na minha casa e falar, ó, eu tenho um amigo, um irmão da fé, que estudou e que se tornou um piloto de aeronave. Isso vale para você, por exemplo, que tem desejo de ter seu negócio próprio, irmão. Você tem que jogar a pedra assim como Davi fez. Não vai ser Deus que vai fazer com que isso aconteça na sua vida, não, irmão. É você. Você quer ter uma condição financeira melhor. Você quer ser promovido lá na sua empresa. É você que tem que buscar a capacitação, irmão. Você que quer ter um outro carro, comprar um carro mais novo, você que quer mudar de profissão. O pastor Wendy sempre toca na tecla aqui do casamento abençoado, um casamento que traga alegria, harmonia, felicidade. É cada um de nós, irmãos, que temos que construir a nossa arca. Você vai ler na Bíblia que Deus não construiu nenhuma arca, irmãos. Deus não jogou pedra nenhuma em Golias, irmão. Quem construiu a arca foi Noé. Então, se você quer
ter uma condição melhor? Quer abrir o seu negócio? Busque informações, se capacite, tenha a coragem de Josué, tenha a ousadia de Noé, tenha a fé de Davi e vá em direção ao seu objetivo, irmão. Seja um sonhador e mais do que um sonhador, busque realizar os seus sonhos. Se Deus não abençoar, será tudo em vão, viu, irmãos? Eu já te adianto. Mas se você não jogar a pedra, Golias vai permanecer vivo. Então, se você não der esse passo, se você não seguir adiante, se você não fazer, se você não falar, se você não construir, Deus não fará nada. Agora, se você estiver com a sua vida alinhada com a doutrina cristã, se você estiver sintonizado com o Senhor e tiver a ousadia de buscar realizar os seus objetivos, conhecendo um pouco Deus, irmãos, eu acredito que Ele vai te abençoar. E diz a Bíblia que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Se Deus abençoar, irmãos, está abençoado. Se Deus falar que será assim, será assim. Se Deus falar que você vai conseguir por causa das suas atitudes, você vai conseguir. Se Deus te for favorável, está escrito lá, Paulo, o grande apóstolo, disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que seja o mundo inteiro, irmãos, contra nós. Se Deus é por nós, que seja o mundo inteiro contra nós. Fato é que se Deus edificar a casa, se os trabalhadores ali, o engenheiro, o arquiteto, mestres de obras, pedreiros, serventes, toda a equipe ali da construção estiver fazendo o trabalho correto e Deus abençoar aquela edificação, aquele prédio será erguido e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero que você entenda, irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida, elas dependem primeiramente de nós. Elas dependem primeiramente de nós. Nós é que determinamos o caminho que nós queremos seguir. Em relação à fé, nós sabemos que tem dois caminhos. Nós é que escolheremos, irmãos. Se você quer ir no caminho que a grande maioria está trilhando, que é espaçoso, que cabe muita gente, ou se você quer ir naquele caminho que é estreito, que é apertado, que vem de encontro com a nossa alma, viu? Esse caminho ele não é tão fácil assim como às vezes é pregado. Mas eu te adianto, irmãos, se você quiser passar por esse caminho, tenha certeza, você chegará do outro lado. E eu não te garanto que as pessoas que estão no caminho espaçoso, que elas chegarão do outro lado. É fato. Muitas pessoas morreram, irmãos, de coronavírus. Algumas até eram prudentes. Algumas até se cuidavam. Ah, Douglas, quer dizer então que se eu me cuidar, eu estou garantido que não serei contaminado? Não, irmãos, o pastor aqui já adiantou, não. Eu preciso ser prudente e crer em Deus, irmão. Crer em Deus. Às vezes você vai ser contaminado e não vai ser assintomático. Às vezes você vai precisar até de um UTI, mas vai conseguir vencer o coronavírus. Eu não sei. Mas fato é que nós precisamos ser cuidadosos em relação a esse assunto e em relação a qualquer outro assunto da nossa vida. E eu dizia que muitas pessoas morreram, irmãos. E é lamentável a gente dizer isso. Mas elas procuraram a morte. Parece que elas estavam procurando assim, ó, com uma lupa, aonde está a morte. Pessoas que se desleixavam aí em relação a esse vírus. Tem pessoa que até hoje não acredita nisso, irmão. Você acredita nisso? Eu tenho contato com uma pessoa que não acredita no potencial do coronavírus. Veja só. Uma pessoa que utiliza a máscara, por exemplo, no ambiente que ela é obrigatória a ser utilizada, dentro de um transporte. Mas assim, no dia a dia, não utiliza não, irmão. Não entende o potencial. E depois vai querer que Deus abençoe. Vai querer que Deus tenha misericórdia. Vai querer que Deus guarda.
ao texto que nós lemos aqui agora. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas tira a sentinela do texto aqui, irmãos, para ver se Deus vai guardar a cidade. Deixa a cidade sem a sentinela para ver se Deus vai guardar. O texto é bem claro, tem que ter a sentinela para que Deus guarde a cidade. Tem que ter o pedreiro para construir a casa, para que Deus abençoe a edificação. O pedreiro e o construtor, a sentinela somos nós, a nossa atitude, a nossa coragem, a nossa determinação em relação à fé, em fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Nem sempre nós vamos acertar. Muitas vezes nós vamos errar, irmãos. Essa é a verdade. Muitas vezes nós vamos errar. Então procure enxergar na outra pessoa os acertos, que é difícil, né? Porque a expectativa em relação a qualquer pessoa é o acerto. Então se acertou, não fez nada mais do que a obrigação. Mas se errar, aí aquilo vira uma evidência grandiosa. Então, procure enxergar nas pessoas as qualidades, aquilo que ela acertou, que parece fácil, mas que não é fácil. Eu falo para vocês porque onde eu trabalho eu fico 8 horas por noite tendo que tomar decisões. É uma decisão atrás da outra. Se vai parar, se vai rodar, se eu vou dar folga, se vai trabalhar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. E eu estou passivo de acertar, eu estou passivo de errar. E existe uma pressão enorme para que você acerte sempre. E isso que eu estou falando aqui é o reflexo da sua vida. Na sua vida também você vai tomar decisões o dia inteiro. O dia inteiro você vai tomar decisões. Então tenha essa ciência que é importante você ser prudente. É importante você ser zeloso. É importante você ser cuidadoso. E mais do que isso, é importante você ser ousado, irmãos. Taque a pedra, irmãos. Realize o seu sonho. Faça o diferente. Não faça igual todo mundo, não. Eu tive a oportunidade de operar no mercado financeiro, irmãos. Que experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa. Estou me programando para agora, depois que tudo se organizou, voltar novamente aí nesse mercado que é maravilhoso. E eu falo para os irmãos, na primeira vez que você vai apertar, a gente usa essa expressão, o pessoal aí do mercado utiliza essa expressão, apertar o botão. É muito parecido com a experiência que eu tive no ano de 2019, quando eu fui lá no Beto Carreiro e eu fui numa montanha-russa invertida. É muito parecido a adrenalina que dá no seu coração. A hora que você vai apertar uma tecla, hein, que você está acostumado a apertar todos os dias. A hora que você olha para a tela e fala assim, vou comprar. E você aperta, comprado. E a hora que você compra, é para que os irmãos entendam, assim, ó, quando você compra, existe lá vou imaginar que existe uma linha aqui. Ó. Assim que você compra, essa linha deveria subir, irmão. Ela deveria subir, mas coincidentemente, assim que você compra, ela desce. Aí sabe o que você fala? Já sei, vou vender. Aí você vai, pum, vende. Se você tinha comprado um, você tem que vender 2 para zerar o que você comprou e se tornar um vendido. Ou seja, agora a linha vai continuar descendo e você vai ganhar. A hora que você aperta vender, a linha sobe. É um negócio assim, é maravilhoso, sabe? A experiência que eu tive uma vez que a minha internet caiu. Vou até respirar mais fundo aqui, irmão. Minha internet caiu na hora que eu comprei. Aí eu fiquei cego, não sabia o que estava acontecendo. Estava comprado com dinheiro na corretora e perdi a conexão. E uma coisa fácil, era só eu conectar o cabo, pastor. E eu olhei, cadê a internet? Cadê a internet? E passou 5 minutos. Aí eu consegui conectar o cabo. Nesse momento eu estava ganhando R$165. Mas poderia ter perdido meu dinheiro todo da corretora. Ou seja, é muito legal. Tomar decisão, irmãos, apertar o botão. Apertar o botão, é jogar a pedra no gigante, viu? É construir a arca. É ter atitude. É fazer o que cabe a você fazer, cabe a mim fazer. Então, não fique se apegando, por exemplo, se Deus quiser.
primeiro você tem que querer, irmãos. Primeiro nós temos que querer. Nós temos que dar o primeiro passo. Aí, se Deus não nos abençoar, será em vão. Mas se nós não lançarmos a pedra, se nós não construirmos a arca, Deus não vai abençoar. O texto é muito claro aqui. Tem que ter o construtor e tem que ter a sentinela. Então tenha essa percepção. Seja por você, irmão, seja por você. Busque você a felicidade, em procura da felicidade. Busque você os seus objetivos, os seus sonhos, sempre alinhados com a palavra de Deus. Aí você será bem sucedido. Deus não vai realizar todos os seus sonhos não, viu, irmãos? Eu não estou aqui pregando ilusão, não. Talvez Deus realize só um, talvez realize dois, não sei. Quem sou eu para dizer quantos sonhos Deus vai realizar na sua vida? Mas fato é, se você fizer, e se Deus te abençoar, você será bem sucedido. Amém, meus irmãos? Amém? Então guarde isso aí no seu coração, em relação ao coronavírus. Seja prudente, irmão, seja prudente. Daqui a pouquinho, aí sim, se Deus quiser, porque aí já não depende de nós. Daqui a pouquinho, Deus assim querendo, as coisas vão voltando ali, um pouco mais parecido com aquela vida que a gente tinha antigamente. É claro que nunca mais vai ser a mesma coisa, irmão. Conversando com a enfermeira da Precon outro dia, ela disse um negócio interessante para mim. Ela falou assim: Douglas, nunca mais será igual. E eu comecei a pensar, por que nunca mais será igual? Ela me disse assim, por exemplo, imagina que alguém daqui 5 anos, irmão, espirre perto de você. Não é verdade? Imagine agora como que será a sua higiene com suas mãos. Antigamente, irmão, você tocava na mão de uma pessoa ali, ó, eu quero convidar você a pensar onde que essa mão pode ter estado. Vou falar não, pense aí. Você tocava ali, daqui a pouquinho você cutucava o nariz, coçava o dente. Imagine só. Nunca mais, irmãos, para as pessoas prudentes, isso vai acontecer. Eu sou tão criterioso, irmãos, que dentro da minha casa, toda hora que eu vou alimentar, eu lavo minhas mãos. Porque eu encostei no celular, eu encostei numa outra coisa. É até radicalismo, irmãos. Mas é melhor ser radical nesse sentido do que ser desleixado. Eu cheguei a deixar compras 3 dias lá na garagem. Fica lá 3 dias, eu não estou precisando mesmo, deixa lá. Depois de 3 dias eu já subo com aquela sacola, aqueles negócios. Marcelo organiza lá. Vai pedir alguma coisa para comer, eu encho de álcool a embalagem e lambuza aquele negócio todo. Prudência, irmão. Pode ser que eu pegue assim mesmo, viu? Mas esse tipo de atitude você diminui muito a probabilidade. Então use dessa mesma determinação para você alcançar os seus objetivos. Esse é o desejo do meu coração para cada um dos irmãos e da comunidade apostólica e demais irmãos também de outras cidades, de outras igrejas que sempre estão aqui nos acompanhando. Que você sonhe e que você busque realizar o seu sonho. Que você seja prudente, mas que você também creia. Lembra aqui do texto que nós lemos aqui, Hebreus 11:6. Creia que Deus existe e que Ele é galardoador. Que Deus te recompensa, que Deus te presenteie, que Deus te abençoe. Amém?